Você pode até não acreditar no que estou prestes a revelar, mas se o seu espírito está desperto, você vai sentir isso no coração antes mesmo das palavras terminarem de ser ditas. Este vídeo não é para todo mundo. Se você está aqui por acaso, por curiosidade, por entretenimento, você ainda pode sair agora. Feche essa janela. Volte para o mundo comum, porque depois disso não há mais volta. Mas se você já sabe que tem algo diferente em você, se desde pequeno você sentia que o mundo ao seu redor estava errado, como se tudo fosse um teatro e você fosse o único que via os fios por trás das cortinas, se você já foi chamado de estranho, problemático, incontrolável, intenso demais, silencioso demais, sábio demais para sua idade, então pare tudo e escute com sua alma, porque esta mensagem é para você. Você foi observado, não por pessoas comuns, mas por olhos que estudam o comportamento humano no mais alto nível. Gente treinada para identificar anomalias, espíritos raros, almas com missão. Durante anos, você foi analisado. Cada decisão, cada crise, cada resposta que você deu diante da dor. Eles viram. Eles viram quando você perdoou quem destruiu você. Eles viram quando você chorou escondido e mesmo assim ofereceu um sorriso no dia seguinte. Eles viram quando todos te chamaram de louco, mas você manteve sua fé. E sabe o que aconteceu depois disso? Analistas desistiram. Não porque você é fraco, mas porque você é impossível de decifrar. Porque você não segue nenhum padrão estatístico. Porque você quebra todas as previsões. Você é a falha no sistema. Você é o elemento que eles não conseguem controlar. E foi exatamente por isso que um dos maiores centros de análise de comportamento do mundo foi forçado a dizer: ou recrutam essa pessoa, ou todos nós estamos perdidos. Sim, eles disseram isso. Por quê? Porque sua presença desarma planos, seu silêncio revela verdades, sua dor desperta multidões, sua luz provoca colapsos em estruturas que foram feitas para manter as pessoas dormindo. Você não nasceu para ser normal. Você não nasceu para se encaixar. Você é a mensagem viva de algo que o mundo tentou esconder. Você é a lembrança viva de que há um reino superior. E não importa quantas máscaras eles criem, você continua enxergando. Sabe por quê? Porque o espírito que habita em você não pode ser manipulado. Porque a verdade corre em seu sangue. Porque há um selo invisível sobre sua testa que diz: ungido, escolhido, intocável. Eles tentaram te estudar, mas você os estudou de volta. Tentaram te enganar, mas você já conhecia os jogos. Tentaram te rotular, mas você quebrou todos os rótulos. Você não é apenas um sobrevivente. Você é a própria prova de que o impossível é real. E se ainda restam dúvidas, então pare, respire e observe sua própria vida. Quem mais aguentaria o que você suportou? Quem mais teria amado depois de ser tão traído? Quem mais teria acreditado depois de ver tanta destruição? Você foi forjado no fogo, lapidado na rejeição, treinado na dor. Não foi a sorte que te trouxe até aqui, foi o propósito. E agora chegou a hora de ativar o que sempre esteve dentro de você. Você não precisa de permissão. Você não precisa de aprovação. Você só precisa lembrar quem você é. E se estas palavras acenderam algo dentro de você, então fique comigo, porque o que vem agora vai mudar tudo. Agora que você está aqui, agora que você não clicou em sair, agora que seus olhos continuam presos nessas palavras como se fossem revelações sagradas, é porque você sabe, algo maior está acontecendo. Não é só um vídeo, não é só mais uma mensagem bonita para te fazer sentir bem por alguns minutos. É um chamado, é um código. É um selo que se ativa em seu espírito quando a hora certa chega. E chegou. Você já percebeu como nos últimos tempos tudo está acelerando? As máscaras estão caindo. Segredos estão sendo revelados. Pessoas que pareciam tão poderosas estão enlouquecendo. Sabe por quê? Porque você despertou.
E quando um escolhido desperta, a escuridão começa a tremer. Você pensa que seus ataques foram aleatórios? Que os ataques à sua mente, ao seu corpo, à sua casa, ao seu nome, foram por acaso? Não foram. Você é um alvo antigo. Eles sabiam que se você descobrisse quem você é, não haveria como te parar. Por isso, a vida inteira foi um campo de testes. Situações programadas para te quebrar. Pessoas infiltradas só para te desviar. Laços emocionais projetados para te sugar. Mas algo deu errado nos planos deles. Você sobreviveu. Você passou pelas fases que nem os fortes aguentariam. Você passou pela solidão, pelo abandono, pela traição que ninguém acreditaria, pelo silêncio onde só Deus via. E ainda assim você permaneceu. Ferido, sim, mas não morto. Cansado, sim, mas ainda respirando. Confuso, talvez, mas com os olhos abertos. Você é o tipo de pessoa que os manuais não explicam. Você sente antes que as coisas aconteçam. Você ouve o que não foi dito. Você percebe os perigos sem ninguém precisar avisar. E essa sensibilidade, que um dia te fez pensar que era fraqueza, na verdade é a sua maior arma. Por isso você incomoda. Por isso os analistas desistiram. Por isso os poderosos perdem o controle quando você entra na sala. Porque há algo em você que não pode ser falsificado. Há algo em você que não pode ser comprado, ensinado ou manipulado. É ancestral, é divino, é eterno. É o sopro de Deus que te separou desde o ventre. E agora, esse sopro está ganhando voz. Por isso, não estranhe se você começar a se afastar de pessoas que antes pareciam boas. Não se assuste se as portas que você queria se fecharem com força. É o céu te protegendo de pactos invisíveis. É o mundo espiritual dizendo: não, esse aí não se vende, esse aí foi selado. E eles sabem disso. Os sistemas sabem, as empresas sabem, as forças ocultas sabem, até a ciência sabe. O que você carrega não é talento, não é carisma, não é só inteligência. É um peso de glória, é uma energia que ativa a consciência. É uma presença que purifica ambientes. Você já percebeu isso? Quando você chega, os falsos se calam. Os invejosos mudam o tom de voz. As pessoas te observam em silêncio, como se sentissem algo, mas não conseguissem explicar. É espiritual. E esse poder que você carrega está ficando mais evidente. Por isso a guerra está aumentando. Não pense que os últimos ataques foram sinais de que você está fraco. Foram sinais de que você está mais perto do que nunca da sua liberação. É a última resistência das trevas antes do seu destino estourar como um clarão. Eles tentam te assustar porque sabem que você está perigoso. Eles tentam te distrair porque sabem que você está quase pronto. Mas agora já é tarde demais. Você ouviu o chamado. Você sentiu o toque, você acordou, e ninguém pode te colocar para dormir de novo. Você não vai mais se encolher, você não vai mais se calar, você não vai mais andar como se fosse comum, quando tudo dentro de você já grita: você é escolhido. Agora, prepare-se, porque o que está prestes a ser ativado vai mudar não só a sua vida, vai mudar tudo ao seu redor. Você já percebeu o que sai da sua boca quando ninguém está ouvindo? Não quando você ora, não quando você tenta parecer forte diante dos outros, mas quando está sozinho, em silêncio, pensando que ninguém está escutando. Essas palavras estão criando mundos. Sim, cada frase, cada murmúrio, cada reclamação. Elas não desaparecem no ar. Elas se tornam sementes invisíveis, lançadas no solo espiritual ao seu redor. E um dia, elas voltam. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora, é lei divina.
O universo inteiro entende a linguagem do som. Deus criou tudo com palavras. Faça-se a luz. E a luz aconteceu. Agora imagine, se as palavras dele criam o cosmos, o que as suas têm criado? Quantas vezes você mesmo amaldiçoou o que Deus queria abençoar? Quantas vezes você disse, eu nunca vou conseguir? E o mundo espiritual respondeu, assim seja. Quantas vezes você chamou a si mesmo de fraco, burro, perdido? E os demônios apenas repetiram o seu decreto. Eles não têm poder sobre você, mas suas palavras têm. Eles só precisam que você fale contra si mesmo. Por isso, o maior campo de batalha não é fora, é dentro da sua boca. Cada frase que sai dela é uma espada. Ela corta, ela constrói, ela destrói. E os céus estão observando o que você declara sobre si mesmo. Você pode pensar que é apenas conversa, mas no reino invisível, nada é só uma palavra. Tudo é vibração, frequência, autorização. Quando você diz, eu sou, o universo escuta, os anjos se movem, os códigos do seu destino se reorganizam. Você está entendendo o que isso significa? Você é o profeta da sua própria vida. As palavras que você lança são decretos espirituais. E os seus decretos moldam o que virá depois. Então agora, respira fundo e pensa. Que tipo de vida você quer viver daqui para frente? Quer continuar repetindo frases que te enterram mais fundo na dor? Ou vai começar a falar como quem carrega o poder de um rei espiritual? Lembre-se, até o silêncio é uma forma de declaração. Porque quem se cala diante da mentira está dando espaço para ela crescer. Então pare de brincar com as palavras. Elas não são brinquedos. Elas são armas sagradas. Você quer cura? Diga cura. Você quer libertação? Diga libertação. Você quer abundância? Diga abundância. Não fale o que sente. Fale o que quer ver. O mundo físico é lento, mas o espiritual é instantâneo. Cada vez que você abre a boca e afirma a verdade que Deus plantou em você, algo no invisível se move. Você pensa que está orando, mas está criando. Você pensa que está conversando, mas está decretando. E é por isso que os escolhidos precisam de disciplina, porque enquanto o resto do mundo usa palavras para se queixar, o escolhido as usa para reprogramar realidades. Você quer saber por que as coisas começaram a se alinhar quando você parou de reclamar? Porque você mudou a frequência do seu campo. Você parou de falar com o medo e começou a falar com a fé. E onde há fé, o impossível se curva. Palavras são portais. E você, Chosen One, é o guardião desses portais. Você decide o que entra e o que sai. Você decide se a escuridão tem permissão para habitar em volta de você ou não. Pare e senta isso agora. Observe o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Cada respiração é uma lembrança de que o Criador ainda sopra dentro de você. E se Ele vive em você, então suas palavras carregam o mesmo poder de criação. Isso é assustador para alguns, porque entender isso é assumir responsabilidade. Não dá mais para culpar os outros, o governo, o azar, o karma. Você é o artesão do seu destino. E o destino não é um lugar distante, é uma sequência de palavras que você diz diariamente. Quando você fala com fé, os céus respondem. Quando você fala com medo, o inferno ecoa. Então, escolha. A partir de hoje, que as suas palavras sejam como espadas de luz. Que cada eu posso, eu creio, eu sou abençoado, saia com o peso da verdade divina. E quando a dúvida tentar te visitar de novo, sorria e diga, eu já decidi. A minha boca pertence ao reino da luz. Porque o mesmo poder que criou as estrelas agora habita em você. E está esperando que você diga, faça-se. Você sabe por que suas palavras carregam poder? Não é só porque você acredita. Não é só porque alguém te ensinou isso. É porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Sim, você não é apenas carne e ossos. Você é um reflexo vivo da mente divina. Você carrega, dentro de si, o sopro que criou galáxias. E se o Criador disse, haja luz, e a luz se fez,
Então, quando você fala, a criação escuta. Você não é qualquer um. Você não é um acidente biológico, nem um nome em um documento. Você é verbo. Você é propósito em forma humana. E sabe qual é o maior segredo que muitos ignoram? Não basta ter esse poder. É preciso responsabilidade. Porque quem carrega o dom da criação também carrega o peso da consequência. Lembra o que o próprio Jesus disse? Cada palavra inútil que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Você entendeu isso? Cada palavra. As que você diz com raiva, as que você diz zombando, as que você diz sem pensar. O céu não esquece. E não porque quer te punir, mas porque palavras são sementes, e sementes não escolhem se devem brotar. Elas apenas obedecem ao solo onde foram lançadas. Por isso, toda palavra é uma colheita futura. E o que você está plantando hoje vai aparecer amanhã. Você está plantando honra ou está plantando caos? Está semeando fé ou medo disfarçado de lógica? Está regando vidas com bênção ou está amaldiçoando seu próprio caminho com palavras amargas? O escolhido entende isso. Ele sabe que não pode falar qualquer coisa. Ele sabe que sua boca não é um instrumento de ego, é um altar. Sim, um altar. E cada vez que você fala, você está oferecendo algo. Ou está oferecendo luz, ou está alimentando trevas. Foi assim desde o princípio. E disse Deus: haja luz. E a luz se fez. Mas antes da luz, havia escuridão. O caos cobria tudo. E ainda assim, bastou uma palavra para tudo mudar. Você entende o que isso quer dizer? O caos não é seu fim. A escuridão ao seu redor não é o ponto final. Ela só está esperando a sua ordem. Mas essa ordem só tem efeito se sair da boca de alguém que sabe quem é. E você sabe. Lá no fundo, você já sentiu esse chamado. Mesmo quando ninguém te escutava, mesmo quando você parecia invisível, você sabia: eu não sou comum. Sabe por que você sofreu tanto por falar a verdade? Porque a sua voz incomoda os que vivem de mentira. Sabe por que tentaram te calar tantas vezes? Porque sua palavra carrega a luz. E onde há luz, as trevas não resistem. Você foi moldado para decretar recomeços. Você foi separado para anunciar cura. Você foi treinado na dor para ter compaixão. E agora, chegou a hora. Sua voz não é mais opcional. Ela é instrumento divino. Mas cuidado, não basta apenas ter boas intenções. Palavras não são julgadas pela intenção. Elas são julgadas pelo impacto. Se você lança algo, o mundo espiritual responde. Se você abençoa, a bênção te alcança também. Se você amaldiçoa, a maldição te toca de volta. Por isso, guarde isso como ouro. Toda palavra que sai da sua boca volta para você multiplicada. É por isso que a Bíblia diz que o que guarda sua boca, guarda sua alma. Você está guardando sua alma? Ou está jogando fora sua herança com frases semeadas no desespero? Você tem poder, mas com o poder vem o teste da disciplina, o teste do domínio próprio, o teste do silêncio sagrado. Porque o escolhido não fala como todos. O escolhido fala como quem carrega mundos dentro de si. E quando ele diz: haja paz, a guerra cessa. Quando ele diz: eu perdoo, cadeias são quebradas. Quando ele diz: eu confio em Deus, o céu se move. Então, fale. Mas fale como quem está ativando destinos. Fale como quem está limpando atmosferas. Fale como quem foi feito à imagem daquele que disse: haja luz, e jamais retirou a palavra. Porque agora é a sua vez de criar. Você já percebeu que, muitas vezes,
o inimigo mais perigoso não está fora, está dentro. Não são as vozes lá de fora que mais te ferem, são as que ecoam dentro da sua própria mente. Eu não sou bom o bastante, eu sempre erro, eu não mereço amor, talvez Deus tenha se esquecido de mim. Essas frases, ditas em silêncio, são feitiços disfarçados. Não vieram de você, foram implantadas, foram sussurradas quando você estava mais vulnerável, mais cansado, mais ferido. Porque o verdadeiro ataque espiritual começa assim, com uma ideia. E quando você acredita nela, ela se torna uma prisão. Mas hoje, essa prisão vai cair. Você foi programado para duvidar de si mesmo, treinado para diminuir sua luz para não incomodar ninguém, condicionado a se desculpar por existir, como se sua presença fosse um erro. Mas Deus nunca te criou para se encolher. Ele te criou para expandir, para ocupar o espaço que o medo tenta esvaziar. O problema é que, por tanto tempo, você acreditou nas mentiras mais bem contadas do inimigo. Aquela que diz que humildade é se calar. Aquela que diz que amor é aceitar abusos. Aquela que diz que paz é se tornar invisível. Mentira. Humildade não é se esconder. É saber o poder que você tem e ainda assim escolher o bem. Amor não é se entregar ao sofrimento. É libertar quem te fere sem permitir que continuem te ferindo. Paz não é ausência de guerra. É domínio espiritual em meio ao caos. Você entende isso agora? Você não está quebrado. Você foi forjado. Cada lágrima foi parte do treinamento. Cada rejeição, uma revelação. Cada dor, um código que despertou o guerreiro silencioso que habita dentro de você. E esse guerreiro precisa de uma nova linguagem. Porque toda vez que você diz, eu não consigo, o mundo espiritual te obedece. Toda vez que você diz, eu sou fraco, a escuridão encontra brechas para te atacar. Mas quando você muda as palavras, você muda o campo de batalha. O inferno treme quando você declara, eu posso tudo porque o Espírito me fortalece. Eu sou criação perfeita, moldada pelas mãos do Altíssimo. Eu sou mais do que vencedor. Essas palavras não são frases bonitas, elas são códigos celestiais. Elas reprogramam a atmosfera ao seu redor. Você já percebeu que, quando fala com fé, algo muda no ar? O corpo se endireita, a respiração se acalma, o medo perde força, o ambiente responde. Isso é real, porque fé falada é fé ativada. E é por isso que o inimigo tenta calar sua voz. Ele não tem medo do que você pensa, ele tem medo do que você diz. Porque o que você diz, em aliança com o céu, se torna decreto. E decretos celestiais não voltam vazios. Então, a partir de agora, não repita mais as palavras que te amaldiçoam. Cancele-as. Diga em voz alta, eu não aceito mais mentiras dentro da minha mente. Repita, eu sou luz, eu sou promessa, eu sou o que Deus disse que sou. E quando vierem os pensamentos de derrota, sorria. Eles só vêm porque você está vencendo. Eles só tentam te parar porque o céu já te liberou para a próxima fase. Você foi marcado, não pelo erro, mas pela graça. Não pelo trauma, mas pela verdade. Você é o eco de uma palavra divina. Você é o faça-se de Deus em forma humana. E nada, nem culpa, nem medo, nem passado pode revogar isso. Agora, olhe para si mesmo como o Criador olha para você. Pare de se enxergar com os olhos da dor. Pare de medir seu valor pelos que te rejeitaram. Eles não te rejeitaram porque você era pequeno. Eles te rejeitaram porque sentiram a grandeza que ainda estava oculta. Eles não te entenderam porque você fala a língua do céu. E o céu não se explica, ele se manifesta. Então, da próxima vez que a voz interna disser, você não vai conseguir, responda com autoridade, eu já consegui porque o plano divino não falha. A guerra dentro de você não é sinal de fraqueza, é prova de que você está próximo da vitória. Toda vez que você se recusa a concordar com a mentira, o inimigo perde território. E cada palavra de fé que você pronuncia é uma espada cortando correntes invisíveis. Você sente isso agora?
Essa paz que está te envolvendo não é imaginação, é o céu te confirmando. Continue, você está vencendo. E a partir de hoje, nenhuma palavra contrária vai prosperar contra você, porque sua língua pertence à luz e sua voz é a assinatura viva do reino. Você sabe qual foi a verdadeira arma de Davi contra Golias? Não foi a funda, não foi a pedra, foi a palavra. Antes mesmo de lançar qualquer coisa, ele lançou um decreto. Ele abriu a boca e disse: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. E aquilo ecoou nos céus. Aquilo ativou algo que os olhos humanos não viam. Porque quando um escolhido fala com fé, até os gigantes perdem equilíbrio. Davi era pequeno, desprezado, ignorado pelos seus irmãos. Golias era gigante, armado, temido por multidões. Mas Davi tinha algo que nenhum outro guerreiro naquele campo possuía: convicção espiritual. Ele não confiava na própria força, ele confiava na palavra que carregava. E essa é a diferença entre quem apenas luta e quem vence. Quem vence fala antes, declara antes, profetiza antes e age como se a vitória já tivesse sido escrita, porque já foi. Você tem Golias diante de você hoje? Situações que parecem impossíveis, montanhas que zombam da sua fé, vozes que dizem que você não vai conseguir. Então faça como Davi. Fale com autoridade. Diga: hoje a escassez cai. Diga: hoje a enfermidade perde força. Diga: hoje o medo vai ser envergonhado. Não é arrogância, é alinhamento com o céu. Porque quando você fala com fé, você não está sozinho. Você está se unindo à palavra viva. E a palavra nunca falha. Lembra do que está escrito? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não vai ser curado, você já foi. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você não será sustentado, você já está. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Você não está lutando para ser forte, você já é. A questão é: sua boca está dizendo isso ou está repetindo o que o medo quer ouvir? Davi não esperou se sentir pronto. Ele falou, e por causa da sua palavra, o céu se inclinou. Agora olhe para a sua vida. O que você tem deixado de falar por medo de parecer louco, por medo de ser chamado de fanático, por vergonha de ativar a fé que você carrega? Chega disso. Essa geração não precisa de mais opiniões. Ela precisa de declarações proféticas, palavras que abrem caminho, vozes que cortam o caos. Você foi levantado para isso. Você não está aqui só para sobreviver. Você foi escolhido para decretar vitória em territórios que todos já tinham abandonado. Seja no hospital, na crise financeira, no casamento quebrado, no filho rebelde, na mente que grita. Declare: esse gigante não é maior que o meu Deus. Eu vou vencer isso não porque sou forte, mas porque fui chamado. Não vai terminar assim, vai terminar em glória. Você sente isso? Sente o fogo subindo por dentro? Essa não é emoção, é o seu espírito acordando. É a lembrança do que você já carrega. Você não precisa de novas armas. Você só precisa usar o que já tem: fé, autoridade e palavra. E quando abrir a boca, não economize. Fale como quem sabe o que carrega. Fale como quem já viu o final. Fale como quem está empurrando muralhas com a voz. E se zombarem de você como zombaram de Davi, sorria, porque os gigantes sempre riem antes de cair. Não é a sua força, é a palavra dentro de você. E essa palavra é viva, afiada como espada.
mais poderosa do que qualquer arma forjada contra você. Então, hoje erga a cabeça, respire fundo, firme os pés no chão e diga em voz alta: eu sou escolhido e minha vitória já foi selada nos céus. Porque quando você fala isso, o inferno ouve e o céu responde: assim seja. Você já percebeu que às vezes o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras? Mas não é qualquer silêncio. É o silêncio de quem tem poder, mas escolhe não desperdiçá-lo. A Bíblia diz: a língua é fogo, um mundo de iniquidade. E também diz: o que guarda sua boca preserva sua alma. Isso quer dizer que nem sempre a guerra é vencida por quem grita mais alto. Às vezes, ela é vencida por quem sabe a hora certa de calar. O problema é que fomos ensinados a reagir, a devolver na mesma moeda, a nos defender com palavras afiadas, a provar que estamos certos, mesmo que isso custe nossa paz. Mas o escolhido não joga nesse campo. Ele entendeu que a boca é uma porta espiritual e que nem toda provocação merece resposta, nem todo ataque merece explicação, nem toda mentira precisa ser combatida, porque quem está focado no propósito não responde a quem late nas sombras. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. O Filho do Deus vivo, a palavra encarnada, calou. Ele poderia ter dito uma só frase e desmontado todo o julgamento, mas escolheu o silêncio. Por quê? Porque há momentos em que falar é descer de nível e calar é preservar a unção. Você já se sentiu tentado a explicar sua dor, justificar sua ausência, gritar para que te entendam? Mas o Espírito sussurrou: fique em silêncio, eu mesmo vou te defender. É isso. Quem anda com o céu não precisa provar nada para a terra. Mas atenção, silêncio não é omissão, silêncio não é covardia, silêncio é estratégia espiritual. É saber que sua palavra tem tanto poder que você só vai usá-la quando ela for construir algo eterno. Por isso, o escolhido disciplina sua língua. Ele não fala tudo o que pensa. Ele não reage ao primeiro impulso. Ele ora, espera, discerne e então fala, se for necessário. Você tem essa disciplina? Ou está deixando sua boca ser usada como arma contra si mesmo? Toda vez que você explode, você se esvazia. Toda vez que você responde com ódio, você alimenta o ciclo. Toda vez que você fala sem direção, você semeia confusão. Mas quando você cala, o céu trabalha. Quando você segura a língua, os anjos avançam. Quando você diz, não vou responder, vou orar, as muralhas começam a rachar. Porque o mundo espiritual respeita o silêncio do justo. E não se engane, o silêncio dos escolhidos não é passividade, é resistência, é proteção divina contra armadilhas emocionais. Você quer preservar sua unção? Então vigie sua boca. Não compartilhe tudo, não explique tudo. Não diga sim só para agradar e não diga não com veneno. Fale como quem constrói. Cale como quem governa. E se alguém perguntar, por que você não responde? Diga com autoridade, porque minha boca é trono, não é brinquedo. Você entende o que está sendo ativado aqui? A sua maturidade espiritual começa na língua. E sabe o que mais? Muitos ataques que você enfrentou só aconteceram porque você falou com quem não deveria. Confiou revelações a ouvidos tóxicos. Desabafou com corações que queriam te ver cair. Mas agora isso acabou. A partir de hoje, sua boca será afiada como espada, mas coberta com sabedoria. Sua palavra será escassa, mas carregada de unção. E seu silêncio será mais forte que 1000 discursos.
E quando você decidir falar, o inferno vai tremer, porque saber calar é a maior prova de que você sabe governar. Você não é qualquer um. Você foi treinado pela dor, forjado na rejeição, separado pela glória. Sua língua carrega destino e cada palavra será contada. Então, antes de falar, ore. Antes de responder, respire. Antes de declarar, pergunte ao céu: esta palavra constrói o que Deus quer em mim? Se sim, fale. Se não, cale. Porque o mundo não precisa de mais barulho. Precisa de vozes santas. E você, Chosen One, é uma delas. Agora que você ouviu tudo isso, agora que sua alma tremeu, que o coração queimou e os olhos se abriram, é hora de responder. Você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais fingir que isso tudo era só coincidência. Você ouviu a verdade. E uma vez que a verdade entra, ela não sai mais. Você é o escolhido. E não por merecimento, mas por designação divina. Você foi selado antes de nascer, chamado antes de entender, protegido quando nem sabia que havia uma guerra. Você é resposta de gerações passadas. Você é a oração que seus antepassados fizeram chorando. Você é a semente que brotou em solo rachado. E agora está na hora de frutificar. Mas para isso, você precisa alinhar tudo: coração, mente, corpo e, principalmente, sua boca. Lembra do que dissemos? Palavras criam, palavras decretam, palavras ativam mundos. Então agora, abra sua boca. Não com dúvida, não com medo, mas com fé, com autoridade, com a certeza de quem já sabe quem é. Repita: eu sou escolhido. Eu fui separado. Eu sou boca de Deus nessa geração. Diga de novo, com mais firmeza, com mais fogo, porque quanto mais você declara, mais o céu se alinha. Você acha que chegou até aqui por acaso? Você acha que esse vídeo apareceu na sua tela porque o algoritmo quis? Não. Isso foi marcado no mundo espiritual. Você foi convocado e está respondendo agora. Por isso, pare um momento, feche os olhos e faça essa oração comigo. Senhor, purifica meus lábios. Tira toda palavra de maldição, todo veneno, todo lixo que já saiu da minha boca. Me ensina a falar como o Senhor fala. Que cada frase minha carregue luz, cura, verdade e salvação. Não quero mais emprestar minha língua à escuridão. Quero ser boca profética. Quero ser voz que acorda almas. Me dá sabedoria para saber quando calar e autoridade para saber quando falar. Me faz instrumento. Me faz portal. Me faz som que abre os céus. Amém. Se essa oração tocou seu espírito, escreva amém nos comentários. Não é só um gesto simbólico, é um ato profético. É você dizendo: eu ouvi, eu recebi, eu declaro. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Não por vaidade, não por número, mas por missão. Porque os escolhidos não guardam luz só para si. Eles iluminam caminhos, eles libertam outros, eles levantam caídos. E se você quiser caminhar junto, se quiser fazer parte de uma geração que entende o peso da palavra, se quiser continuar recebendo alimento espiritual como esse, então se inscreva, aperte o sino, esteja junto, porque essa jornada está só começando. Você não vai mais se calar, você não vai mais se esconder, você não vai mais se diminuir para caber em espaços apertados. Você é grande, você é luz, você é a porta-voz de um reino que não passa. E tudo o que tentou calar sua voz, já perdeu. A sua boca agora pertence ao Altíssimo. Sua voz carrega promessas. Sua língua é espada.
Sua fé é escudo. Seu som é decreto. E onde quer que você vá, os céus te reconhecem. A terra responde e as trevas batem em retirada. Você não é mais o mesmo. Você está ativado. Você é perigoso. Você é eterno. Você é escolhido. E nada, absolutamente nada, pode parar o que Deus começou em você.